Amém. Queridos, hoje Deus colocou no meu coração de falar sobre um tema que eu considero de suma importância para a vida espiritual, para a vida como um todo, que é sobre oração. E o tema da mensagem de hoje é uma mensagem avulsa, não é uma série. O tema da mensagem de hoje, os fundamentos de uma vida de oração. Fundamento é aquilo que dá base, aquilo que sustenta, aquilo que dá sustentação para uma vida de oração. Querido, eu diria que para a maioria de nós, salvo algumas exceções, talvez você seja uma delas, mas para a maioria de nós, ter uma vida dedicada à oração é parecido com fazer uma dieta. Como assim? Porque é algo que nós sabemos, a maioria de nós, sabemos que precisamos fazer, mas nós precisamos constantemente sermos motivados, despertados para fazer e para continuar fazendo. Não é assim que funciona com as dietas, As pessoas aí que têm esse problema, Talvez você não tenha esse problema, mas nós que temos esse problema com a balança, é mais ou menos assim que funciona. Quando nós escutamos uma palestra sobre esse assunto, ou quando nós lemos um livro, ou ouvimos o testemunho de alguém que foi bem sucedido numa dieta, aí nós nos animamos, nós começamos a dieta, e aí quando começamos a alcançar os primeiros resultados, nós nos empolgamos, compartilhamos, acabamos motivando outros, mas aí de repente, depois de um tempo, a gente se envolve no corre-corre do dia a dia, nas muitas tarefas, nos muitos serviços, aí a gente deixa de fazer um dia, daqui a pouco a gente deixa de fazer outro dia, e quando a gente menos se dá conta, a gente já abandonou completamente e começa a se sentir culpado, porque sabe que precisa, mas às vezes não tem força nem motivação para voltar a fazer. A vida de oração para muita gente é assim também. É algo que nós sabemos que precisamos, é fundamental, é um pilar da nossa vida, da vida de todo crente. Mas nós precisamos ser despertados frequentemente para nos motivarmos a voltar à prática da oração diária como um estilo de vida. E é exatamente o objetivo da mensagem de hoje. Eu sei que provavelmente você já sabe tudo sobre oração, mas talvez você esteja precisando ouvir novamente sobre oração, para ser inspirado de novo, a ser despertado de novo, para retomar uma vida de oração. O nosso texto inspirativo está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele quem? Jesus. Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós. Deus, reconhecemos diante do Senhor que precisamos da Tua ajuda para que possamos desenvolver uma vida constante dedicada à oração. Nós pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos desperte para uma vida de oração. Nós já sabemos que precisamos, mas essa teoria precisa tornar-se prática novamente nas nossas vidas. Então, Deus, fala grandemente conosco essa noite, que o Teu Espírito Santo toque no mais profundo da nossa alma e que nós possamos sair desse lugar sedentos por orar, por estar contigo, estar na Tua presença, por falar com o Senhor, por ouvir Tua voz. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Então o texto aqui diz que Jesus estava orando. Se der para baixar aqui o sub ou desligar o sub, eu agradeço. Jesus estava orando em um certo lugar, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos fez um pedido a ele, mas esse pedido ele não fez para si somente, mas ele faz incluindo os seus companheiros. Está claro ali que esse discípulo entende que essa era a vontade de todos os discípulos, porque ele não diz assim: Senhor, ensina-me, mas ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. É um discípulo que está falando, mas o pedido é de todos os discípulos: Senhor, nos ensina a orar. E eu diria que esse deve ser o principal pedido de oração nas nossas vidas: Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos de oração. A oração não é o que Deus precisa, a oração é o que nós precisamos. Precisamos da oração. Eu lembro de uma ilustração que eu li no livro do Gregory Friesen. O nome do livro é Desenvolvendo uma Vida Poderosa de Oração. E a ilustração, coloquei até uma imagem aí enquanto eu conto essa ilustração. A ilustração é de uma história de um professor de futebol de uma escola. Ele treinava o time de futebol da escola. E a história diz assim: um rapaz enorme, alto, estudante da escola, veio na direção do treinador do time de futebol da escola e disse que queria jogar no time. O técnico ficou muito feliz e disse: filho, estou muito feliz que queira jogar no nosso time. Estamos realmente precisando de um jogador alto como você. Então disse ao rapaz que fosse ao treino do time no dia seguinte e ele receberia a oportunidade de jogar. Nos 3 dias seguintes, o treinador esperou ansiosamente por aquele rapaz, mas ele não apareceu. Uma semana depois, o estudante veio novamente ao treinador e disse: Senhor, eu realmente amo futebol e quero fazer parte do time da escola. O treinador respondeu: mas você não apareceu no treino, filho. Nós queremos que você jogue no time, mas para jogar tem que treinar. O jovem prometeu que estaria no treino no dia seguinte. Uma semana inteira se passou e o jovem não apareceu sequer um dia para treinar. Dias depois, o jovem viu o treinador de longe e gritou, pedindo a ele que esperasse. Mas ao invés de parar, o treinador continuou andando e até apressou o passo. O jovem correu até ele e, parando na frente dele, começou a dizer as mesmas coisas de sempre: eu amo futebol e realmente eu queria fazer parte do time, treinador. O treinador interrompeu o jovem e disse-lhe: não, meu filho, você na verdade não ama futebol e não quer jogar no nosso time. A verdade é que você prefere fazer outras coisas ao invés de pagar o preço para jogar no time. Quando você diz que ama futebol e quer jogar no time, você está na verdade enganando a si mesmo. Agora me dê licença, porque eu vou treinar os garotos que realmente querem jogar futebol. Queridos, é uma ilustração simples, mas que fala de uma verdade profunda. Nós, muitas vezes, nos assemelhamos com esse jovem dessa história. Nós dizemos a Deus: Senhor, eu quero ser um homem de oração. Senhor, eu quero ser uma mulher de oração. Senhor, ensina-me a orar. E aí Deus nos responde: eu não posso ensinar você a orar se você não comparece no treino. A gente vive dizendo isso para Deus: eu quero ser uma pessoa de oração, eu ensino a orar, eu quero um avivamento na minha vida, eu amo o Senhor, mas a gente não comparece no treino, ou seja, a gente não comparece diante de Deus em oração. Se você diz que ama a Deus
e quer que Ele ensine você a orar, mas não comparece diante dele para orar, você está na verdade enganando a si mesmo. Ninguém aprende a orar ouvindo mensagens sobre oração. Ninguém aprende a orar lendo livros sobre oração. Essas coisas ajudam, essas coisas nos despertam, essas coisas nos motivam, mas para aprender a orar de verdade, só orando mesmo. Veja o que escreveu um líder cristão do século XIX, J.C. Ryle, sobre oração. Ele diz assim, tem um PowerPoint aí, diz assim: li sobre a vida de muitos cristãos eminentes que estiveram na terra desde os tempos bíblicos. Alguns deles vejo que foram ricos e alguns pobres, alguns instruídos, alguns indoutos, ou seja, sem instrução. Alguns eram calvinistas e outros arminianos, mas uma coisa eu vejo que todos tinham em comum: todos eles foram homens de oração. Olha que incrível isso aqui. Ele leu a história dos grandes homens de Deus na história, procurando algo em comum, procurando um fator que determinasse, que fosse determinante para que eles realmente tivessem sido relevantes na história, como servos de Deus. E aí ele viu vários aspectos que não tinham, que não contribuíam ou que não influenciavam, porque um era rico, então alguém pode pensar, então tem que ser rico. Não, mas aí ele encontra outro que foi pobre. Aí ele encontra um grande homem de Deus que foi instruído. Ele diz, então tem que ter instrução, mas de repente ele encontra outro que era indouto, era uma pessoa simples, sem estudo. Então não é conhecimento, nem instrução. Ele encontra um que era calvinista, mas de repente ele encontra outro que era arminiano. Então não tem muito a ver com essa questão da doutrina, da teologia. O que é que tem em comum todos os grandes homens de Deus que marcaram a sua geração por aquilo que Deus fez através deles? É que todos eles eram homens de oração. A oração é o fator comum em todos os cristãos que marcaram a sua geração. Por isso, o pedido mais inteligente e sábio que nós podemos fazer a Deus é o que os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Mas um detalhe: nós precisamos comparecer no treino. Não dá apenas para ser um pedido vazio, como daquele garoto que queria jogar no time, mas não comparecia aos treinos. A pergunta que nós vamos responder hoje é: quais os fundamentos de uma vida de oração? O que é que dá sustentação para uma vida de oração? Qual é o alicerce sobre o qual nós podemos construir uma vida de oração? Quais os fundamentos para uma vida de oração? O primeiro fundamento, preste atenção, o primeiro fundamento para uma vida de oração é o seguinte: não veja a oração como seu último recurso. A oração é o primeiro e mais importante recurso que temos. Isso aqui é muito importante. Não veja a oração como seu último recurso. Na cabeça da maioria dos crentes, a oração parece algo muito pequeno, mesmo que inconscientemente. Muitos pensam assim: a oração é algo pequeno, é algo talvez que não seja tão importante, é algo complementar. Mas a maioria talvez não entende a importância da oração. É como se para eles a oração fosse a cereja do bolo. Ela deixa o bolo mais bonito, ela deixa o bolo mais completo. Mas se tiver faltando a cereja, ninguém vai reclamar muito. Para muita gente a oração é a cereja do bolo, em vez de ser o próprio bolo. É só algo complementar, é um apêndice, alguma coisa que tenha mais, mas não é aquilo que é principal. Veja o que Martin Luther King Jr., um homem que marcou a sua geração, veja o que ele fala sobre oração. Olha só essa frase: ser cristão sem orar é tão possível quanto viver sem respirar.
Ele está falando aqui uma ironia. Ele está querendo dizer, é impossível você ser cristão sem oração. A oração para o cristão é como o ar que ele respira. Não é como uma roupa que ele veste, mas é como o ar que ele respira. Sem oração não há sobrevivência na fé. Então a oração não pode ser o meu último recurso. A oração tem que ser o primeiro recurso. O problema é que nós costumamos usar a oração como o último recurso. Costumamos orar quando não há mais nada a fazer. A questão é que para Jesus Cristo, enquanto esteve aqui em carne, a oração sempre foi o primeiro e o mais importante recurso dele. Jesus não orava quando não tinha mais nada a fazer. Ele orava antes de fazer qualquer coisa. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre orava antes de fazer alguma coisa. Ele orou antes de ser tentado no deserto, orou antes de escolher os 12 apóstolos, orou antes de pregar na Galileia, orou antes de entregar-se para ser preso, orou antes da sua própria morte. E você lê os evangelhos, você pode passar a noite inteira vendo que Jesus sempre orava antes de fazer alguma coisa. Já nós tentamos fazer tudo sozinhos. Nós tentamos resolver tudo pela força do nosso próprio braço, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento. E quando tudo que nós tentamos dá errado, quando não sabemos mais o que fazer, nem temos mais força para fazer nada, então nós dizemos: bem, agora só nos resta orar. Para muita gente a oração é isso. É o último recurso. Depois que você faz tudo do seu jeito, com a sua força, e você não consegue resolver, aí você diz: agora chegou a hora de orar. Está errado, está invertido. Querido, não importa quão grande ou pequena seja a sua tarefa, não importa quão devastadora seja a crise ou os problemas que você está enfrentando, a oração diária é a chave para um novo e significativo caminhar com Deus. A oração, esse é o primeiro fundamento. A oração precisa ser o primeiro e o mais importante recurso do cristão. Eu ouvi um amém? Amém. Segundo fundamento para uma vida de oração: você precisa ver a oração como um relacionamento com Deus e não como uma obrigação religiosa. Ver a oração como um relacionamento com Deus e não como uma obrigação religiosa. Gregory Friesel também diz assim: se sua vida de oração, não está na tela, mas diz assim: se sua vida de oração é inconstante e fraca, assim também será o seu relacionamento com Deus, porque a sua vida de oração, na verdade, é o seu relacionamento com Deus. Você não pode estar com um relacionamento com Deus em alta se a sua vida de oração está em baixa, porque a sua vida de oração é o seu relacionamento com Deus. Se a oração é o meu próprio relacionamento com Deus, então não existe nada mais importante para mim do que orar. Mas não é só orar por orar, não é só orar de qualquer jeito. Tem um jeito certo de orar, tem uma atitude certa no coração na hora de orar, porque se não fosse assim, o discípulo não tinha dito: Senhor, ensina-nos a orar. Se não houvesse um jeito certo e um jeito errado de orar, não precisava pedir a Jesus que ensinasse eles a orarem. Então não é só orar por orar, não é orar de qualquer jeito, com qualquer atitude do coração, não. No Novo Testamento, quem lê o Novo Testamento sabe, ali existe um grupo de religiosos muito dedicados a muitas coisas, entre elas dedicados à oração. Eles eram muito disciplinados, dificilmente eles falhavam e ainda costumavam fortalecer suas orações com 2 jejuns semanais. Porém, Jesus nunca se agradou da oração desse povo.
De quem é que eu estou falando? Dos fariseus. Os fariseus. Isso mesmo, estou falando dos fariseus. O que havia de errado nas orações dos fariseus? Queridos, os fariseus eram o que nós costumamos chamar de legalistas. Sabe o que é legalista? Legalista vem de legalidade, vem de leis. Para o fariseu tudo era uma lei, tudo era uma regra, tudo era uma exigência que precisava ser cumprida. O relacionamento deles com Deus se resumia a cumprir regras, a cumprir normas. E a oração para o fariseu era mais uma regra a ser cumprida, mais uma obrigação religiosa a ser feita. Então, eles oravam de forma mecânica e por obrigação. E ainda mais, eles faziam questão então de cumprir essa regra, de cumprir essa obrigação em público. Os fariseus oravam em público. Eles oravam em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos. Eles queriam que todos vissem que eles eram cumpridores das suas obrigações religiosas, entre elas a oração. O grande problema dos fariseus era que eles não tinham um relacionamento com Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Tudo que eles faziam resumia-se a cumprir regras, a cumprir obrigações religiosas. E Jesus denuncia a ineficácia da oração dos fariseus. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. É interessante que nesse texto, primeiro ele começa falando como não orar, e usa os fariseus como exemplo, e depois ele diz como orar. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele diz assim: e quando vocês orarem, está falando para os discípulos, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Adivinhem quem eram esses hipócritas? Os fariseus. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. O objetivo pelo qual eles oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas era para quê? Para serem vistos pelos outros. Jesus diz: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Qual foi a recompensa? O aplauso dos homens, a admiração dos homens, como esses fariseus são fiéis a Deus, como eles cumprem a norma, a obrigação de orar ao Senhor. Já receberam a recompensa. Aí Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Atente para isso. Ore a quem? A seu pai. Pai. Atente para isso, que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Atente para isso, a oração é a conversa de um filho com o seu pai. Oração é relacionamento. Você vai falar com quem? Com o seu pai. Oração não é religiosidade. Oração não é decorar palavras bonitas para impressionar Deus. Oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí começa com as palavreadas. Não, você decora para falar com seu pai. Você procura palavras para impressionar seu pai quando você vai falar com ele. Se você tem um relacionamento no mínimo normal com seu pai, você não faz isso. Oração é intimidade, é relacionamento de um filho com o pai. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. Os fariseus não falavam com o pai, eles falavam com um Deus distante, um Deus de regras, um Deus de obrigações, e eles estavam apenas cumprindo as suas obrigações com Deus e não vivendo um relacionamento com Deus. Outra coisa, Jesus aqui nesse texto não está dizendo que a oração em público é pecado. Não, ele mesmo orou em público várias vezes. O problema dos fariseus não é que eles oravam na sinagoga e nas esquinas, não, o problema é que eles oravam para serem vistos. Jesus mesmo orou em público. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? Ele ora em alta voz e fala com o pai, diz: pai, eu estou falando aqui contigo, eu sei que tu me ouves, mas eu quero que eles saibam que tu me ouves. Jesus estava testemunhando ali.
Então o problema aqui não é oração em público. Jesus orou em público. O problema dos fariseus era que todo o relacionamento que eles tinham com Deus resumia-se a atos públicos. Eles não tinham relacionamento com Deus em particular. Eles não tinham relacionamento com Deus na intimidade. O relacionamento que eles tinham com Deus era atos públicos. O objetivo da oração não é o aplauso dos homens, mas sim a intimidade com o Pai. É isso que Jesus está denunciando aqui. E eles não tinham vida íntima com Deus. Eles oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas, mas eles não oravam quando entravam no quarto. É isso que Jesus está dizendo. Eles oram para serem vistos, mas eles não oram quando entram no quarto. E este é o segundo fundamento de uma vida de oração. A oração é o seu relacionamento com Deus e não uma obrigação religiosa que você precisa cumprir. A oração é a conversa entre um pai e o seu filho, entre seu filho e o pai. Terceiro fundamento da oração, da vida de oração: a conversa constante que você tem com Deus ao longo do seu dia não substitui a conversa a sós com Ele. Você compreendeu o que eu quis dizer aqui? Essa conversa que você tem com Deus ao longo do dia, acredito que você tem essa conversa ao longo do dia. Você vai dirigindo e de repente acontece uma coisa no trânsito e diz: "Oh Senhor, obrigado por esse livramento". Ou então você vai indo para o trabalho e vai pensando: "Senhor, me abençoe hoje lá no trabalho, que dê tudo certo, que eu resolva aquele problema". Ou então você está varrendo a casa, lavando a louça e está: "Senhor, proteja meu filho lá na escola, proteja meu filho no caminho, abençoe essa casa", não sei o que. Sabe esse tipo de conversa que você tem o dia todo com Deus, as coisas vão acontecendo e você vai ali conversando com Deus? É desse tipo de conversa que eu estou falando. Essa conversa durante todo o seu dia não substitui a conversa a sós com Deus. Vamos ver só o versículo 6, Mateus 6,6. Vamos ver agora só o versículo 6. Nós lemos antes, agora vamos ler só o 6. Ele diz: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está onde? Em público? Não, está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará." Atente, ele diz: vá para o seu quarto. Quarto, querido, quarto aqui é igual a quê? É igual a intimidade. Quando ele diz vá para o seu quarto, ele está falando de quê? De intimidade. Quando alguém vai visitar a sua casa, eu pergunto: ele vai ao seu quarto? Não. Se você for receber uma visita, onde ela vai na sua casa? Ela vai na sala. Se ela for muito íntima, ela vai na cozinha, mas no quarto não vai. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar para quem é muito próximo. Quarto é lugar de quem é da família. Então quando Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta, ele está dizendo: é um tempo de intimidade. E quando ele diz feche a porta, o que é que significa? Quarto é igual a intimidade, fechar a porta é igual a exclusividade. Copiou? Fechar a porta é igual a exclusividade. Quando você entra no quarto com Deus e fecha a porta, significa ninguém mais entra, é só você e Ele, é um tempo a sós, no secreto.
Então preste atenção, o tempo que você tem, a conversa que você tem ao longo do dia com Deus, não substitui o entrar no quarto e fechar a porta, não substitui o tempo de intimidade e exclusividade com Deus. Amados, além dessa orientação clara de Jesus aqui em Mateus 6,6, nós podemos tomar como base também a prática da oração do próprio Jesus Cristo. Regularmente Jesus se retirava, se ausentava da presença de todos, para ficar num lugar solitário com Deus em oração. Se você ler os evangelhos, você vai ver que ele fazia isso costumeiramente. Agora eu pergunto, você acha que Jesus não tinha uma conversa diária com Deus enquanto andava, enquanto fazia? Claro que ele tinha, muito mais do que nós. Mas essa conversa que Jesus tinha com Deus diariamente, no decorrer do dia, não substituía o tempo em que ele se retirava no secreto, na exclusividade, a sós com o Pai, para orar. Aí eu fico pensando, se Jesus, o Filho de Deus, que tinha uma conversa diária com o Pai, muito mais eficaz do que a minha, se ele entendia que apesar de toda essa conversa diária, ele precisava ter um tempo exclusivo a sós com o Pai, eu tenho que ser muito arrogante, muito prepotente, para dizer que eu não preciso disso. Todos nós precisamos disso, mas deixa eu te falar algo muito importante sobre isso. Esse tempo a sós com Deus, esse tempo de intimidade e exclusividade, ele só vai funcionar se nós fizermos dele um compromisso absoluto e inegociável na nossa vida. Se não for um compromisso absoluto e inegociável, a gente vai ceder ao diabo, vai ceder à nossa própria carne, e a gente não vai conseguir levar isso adiante. É importante você saber que a oração é a principal arma espiritual do crente. Então não é de estranhar que o diabo vai fazer de tudo para impedi-lo de orar. Ele vai fazer de tudo para deixar você ocupado demais para orar. O diabo não precisa necessariamente levar você a fazer alguma coisa errada, basta ele levar você a fazer um monte de coisas certas, mas que torne você tão ocupado que não tenha tempo de falar com Deus. Então, se o seu compromisso de ter um tempo de intimidade e exclusividade com Deus não for um compromisso absoluto e inegociável, o diabo vai colocar armadilhas e vai manter você ocupado demais para orar. Compromisso absoluto e inegociável significa que você vai ter que desligar o teu celular, e dependendo de como funciona a tua família, você vai ter que dizer para eles: olha, agora eu não quero que ninguém me interrompa, ninguém bata na porta. Se alguém ligar, diga que eu não posso atender agora. Isso é compromisso absoluto e inegociável. Seja lá o que for que você necessite fazer para ter o seu tempo com Deus de intimidade e exclusividade, faça. Porque senão o diabo e a sua carne vai pressioná-lo e você vai acabar abandonando esse compromisso rapidamente. Esse é um fundamento de uma vida de oração. Você precisa de um compromisso absoluto e inegociável, de ter um tempo de intimidade e exclusividade com Deus. Agora, preste atenção, não é obrigado a ser o quarto, entende? O quarto aqui é um símbolo. De repente, na sua casa não seja o quarto o lugar onde você vai ficar a sós com Deus. O que ele está falando é: quarto significa intimidade, fechar a porta significa exclusividade. Encontre o seu lugar íntimo e exclusivo para estar com Deus. Quarto fundamento de uma vida de oração: a oração diária precisa ter um tempo significativo.
Então não é só um compromisso absoluto e inegociável. Esse tempo a sós com Deus, exclusivo e íntimo, ele precisa ter um tempo significativo. É trágico notarmos que nessa vida moderna, corrida, os crentes modernos definitivamente compraram a ideia de que 3 ou 4 minutos já é tempo suficiente com Deus. Na verdade, tudo que é para Deus tem que ser muito rápido nos dias de hoje. Tem gente que acha que 1 hora de pregação, de mensagem é um absurdo. Devia ser só 25 minutos. Tudo que é de Deus tem que ser muito rápido, porque a gente, como a profecia diz, que nos últimos tempos nós vamos ter coceira no ouvido, não vai conseguir ouvir a palavra de Deus. E muitos crentes compraram a ideia de que 2, 3 minutos, 4 minutos com Deus já é suficiente. Agora imagine o esposo chegando para a esposa e dizendo assim: querida, eu amo tanto você, mas amo tanto você, que eu vou fazer um esforço enorme para ter 5 minutos com você todos os dias. E a esposa vai se sentir amada, não é verdade? Oh, querido, como você me ama. Você vai fazer um esforço para ter 5 minutos comigo. Poxa, que privilégio. Duvido que ela diga isso. Isso é uma ofensa. Então não ache que isso significa que você ama a Deus, porque isso realmente não é amor a Deus. Breves e inconstantes momentos de oração nunca produzirão crentes cheios do Espírito Santo, sensíveis à voz do Espírito Santo. Você passa o dia inteiro ouvindo tudo que é vozes, mas você não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Como é que você vai se tornar sensível à voz dele? Nunca. Queridos, se Jesus e a igreja primitiva gastavam muito tempo em oração, o que nos faz pensar que nós podemos alcançar os mesmos resultados que eles, com menos tempo de oração ou com quase nenhum tempo de oração? Se todas as gerações que experimentaram um grande mover de Deus e um grande avivamento tinham como ponto em comum muito tempo de oração, por que é que nós pensaríamos que Deus mudou as suas exigências e Ele vai produzir um grande avivamento em nós e em nossa geração sem essa dedicação à oração? O Deus do universo precisa mais do que de 5 minutos para derramar de sua plenitude e poder na sua vida. Imagina só, você quer receber de Deus, mas você só tem 4 ou 5 minutos para Ele. Eu lembro que uma vez eu participei de uma reunião de pastores, fazia parte de um grupo de discipulado de pastores, e a gente foi para uma reunião desse grupo, era um grupo pequeno, e a gente foi para uma determinada igreja. A reunião ia ser lá, cada semana era numa igreja diferente. A gente foi numa determinada igreja para uma reunião lá. E quando a gente chegou lá nessa igreja, ia acontecer um evento de um ministério lá, e vinha gente de fora. Sei que tinham preparado uma mesa enorme, cheia de comidas diferentes, bonitas e gostosas, que era para as pessoas que vinham para esse evento. Mas aí nós chegamos, nossa reunião era antes, começava antes, e aí os organizadores daquele evento disseram assim: pastores, eles quiseram fazer um agrado, né? Eu vi que o grupo era pequeno e disseram assim: pastores, estão vendo essa mesa? Vocês têm 10 minutos para se servirem nessa mesa aqui. Pode pegar o que quiser, mas só tem 10 minutos. Depois chegava o pessoal do evento e a gente só deram 10 minutos. Querido, a gente ficou sem saber o que fazia, porque era tanta comida diferente, tanta coisa diferente naquela mesa, a gente só tinha 10 minutos. Resultado, a gente não conseguiu experimentar nem a metade do que tinha na mesa. Deus é como aquela mesa. Deus está cheio de coisas maravilhosas. Deus é maravilhoso. E você chega diante de Deus e só tem 5 minutos para Ele. Cinco minutos. Deus replete coisas maravilhosas para alimentar a sua alma, e você simplesmente não consegue desfrutar de nada. Sabe por quê? Porque você só tem
5 minutinhos para Ele. E olha lá, viu? Olha que 5 minutos para muita gente é tempo demais. Então, pastor, quanto tempo seria considerado um tempo significativo? Não existe uma regra. Eu não vou dar a você uma regra para você agir como fariseu. E se eu disser que é 10 minutos, você vai cronometrar 10 minutos, bota o despertador. Amém. Não vou dizer a você, porque não existe. Mas eu tenho certeza, não é 3, 4, 5 minutos. Isso eu tenho certeza. Para o seu tempo com Deus, aquele tempo de intimidade e exclusividade, não é 3 ou 4 minutos. Amados, frequentemente Deus fala conosco nesse tempo com uma voz suave, com uma voz gentil. E para ouvir a voz de Deus, normalmente você precisa primeiro aquietar a sua alma, aquietar seu coração, parar com essa velocidade toda que você vem. E de 3 a 5 minutos, às vezes, é o tempo necessário só para você aquietar. É só para você aquietar. Às vezes você gasta esse tempo só, e tem gente que é tão agitado que às vezes não consegue se aquietar em 5 minutos. Então você chega para falar com Deus, você tem primeiro, você não pode vir na correria, Senhor, não se pode. Não, aquieta a sua alma, respira, calma, senão você não vai conseguir escutar Deus. Então 3 a 5 minutos às vezes é suficiente apenas para acalmar, para que talvez aí você comece o seu tempo com Deus. Mas alguém pode dizer, pastor, vou ser sincero, eu não tenho assunto para mais do que 5 minutos de oração não. Esse é o seu problema? Pastor, começa a orar 2 minutinhos, 1 minuto e já acabou-se. Não tem assunto. É igual a gente no telefone, né? Tem gente, eu sou assim, no telefone é sim, tá certo, tchau. Pô, não tem muita conversa no telefone. Tem gente que na oração é assim. 1 minuto, 2 minutos já acabou o assunto. E aí, como é que eu faço? Vou ficar inventando? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, não vou te perguntar não, eu vou dizer uma coisa e provavelmente eu vou acertar. Sabe por que você não tem muito assunto na sua oração? Porque a sua oração é uma oração egoísta. Porque você só ora por você e no máximo pelas pessoas da sua casa. Você quer ter assunto na oração? Comece a interceder pelas outras pessoas. Comece a orar pelas outras pessoas. Comece a orar pela vida delas, pela família delas. Comece a apresentá-las diante de Deus em oração. E quando você começa a orar por todas as pessoas que Deus vai colocar no seu coração para orar, você vai ver que 5 minutos não dá nem para começar. Você vai ver que vai passar 10, 15, 20 minutos, talvez 30 minutos. Então o problema de não ter assunto na oração é porque normalmente nossas orações são muito egoístas. Comece a incluir outras pessoas e você vai ver que o seu tempo com Deus vai muito além do que 5 minutos. Queridos, eu ouvi um amém? Amém. Quinto fundamento de uma vida de oração. Não é o quinto e último, é o quinto e último de hoje, né? Não, também não vou pregar domingo sobre isso, mas eu quero dizer assim, eu não esgotei aqui os fundamentos da oração, mas hoje eu quero falar sobre 5. E o quinto fundamento que eu quero falar hoje é o seguinte: a oração é o pilar no qual se sustenta tudo o que podemos fazer para Deus. Preste bem atenção para você entender depois o que eu vou falar. A oração é o pilar no qual se sustenta tudo o que fazemos para Deus. Ou seja, o trabalho que eu faço para Deus deve ser resultado da vida de oração que eu tenho com Deus. Trabalhar para Deus, querido, é preciso, é importante,
mas o nosso serviço deve ser reflexo do tempo que temos com Ele em oração. O nosso serviço a Deus deve ser uma consequência do nosso relacionamento com Ele. O seu relacionamento com Deus não pode ser simplesmente trabalhar para Deus. Mas nós não queremos orar. Não queremos orar e esperar que Deus gere os resultados no tempo dele, do jeito dele. Não, nós preferimos passar a maior parte do tempo fazendo coisas para Deus, coisas que tenham resultados visíveis, coisas que tenham resultados até imediatos. Pensamos, eu quero fazer algo grande, eu quero fazer algo importante para Deus, eu quero ministrar a palavra dEle, eu quero converter centenas de pessoas, eu quero liderar um PGM, multiplicar um PGM, eu quero ser supervisor de uma rede de PGM, eu quero ser um pastor, eu quero servir num grande ministério. É isso que eu quero fazer. Eu não tenho paciência de orar e esperar que Deus gere os resultados no tempo dele. Não, eu quero fazer. Os discípulos de Jesus, eles foram bem inteligentes, espertos, quando eles perceberam que o fundamento de tudo que Jesus fazia era a oração. É por isso que naquele texto que lemos no início, o primeiro texto que lemos hoje, eles não pediram para que Jesus os ensinasse a pregar, não pediram para que Jesus ensinasse a curar, nem ensinasse a expulsar demônios. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles sabiam que se aprendessem a orar como Jesus orava, então eles poderiam fazer o que Jesus faria. Porque a base, o pilar no qual se fundamentava tudo o que Jesus fazia era a sua vida de oração, era o seu relacionamento com o Pai. Mas é impressionante como nós invertemos as coisas. Nós damos toda a ênfase ao serviço para Deus, trabalhar para Deus, quando o que Ele mais espera de nós é que o amemos e o conheçamos. Ou esse não é o primeiro e maior mandamento? Ou por acaso o primeiro e maior mandamento é: trabalhe para o Senhor, trabalhe para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? É esse o maior mandamento? Não. Mateus capítulo 27, versículo 37, Jesus diz qual é o primeiro e maior mandamento. Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Amar a Deus é o maior e mais importante mandamento. E amar a Deus tem a ver com conhecer a Deus, tem a ver com relacionar-se com Deus. E já aprendemos que a nossa vida de oração é o nosso relacionamento com Deus. Queridos, mas quando eu falo sobre trabalho e relacionamento, trabalhar para Deus e relacionar-se com Deus, ou trabalho como resultado do relacionamento e não o contrário, não tem como não lembrar daquelas duas irmãs famosas da Bíblia. Inclusive eu preguei recentemente sobre elas, Marta e Maria. Eu vou ler de novo a história aqui, mas não vou pregar aquela mensagem. Vamos tirar outras lições aqui que tem a ver com essa mensagem. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 43. Olha, só para relembrar aqui a história de Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela.
Você conhece bem a história. Recebem Jesus na casa. Marta ocupada com tudo, querendo fazer tudo. Ela não queria só fazer a refeição, ela queria arrumar a casa, ela queria deixar tudo pronto, tudo brilhando, tudo bonito. Ela queria fazer tudo para Jesus, mas ela queria fazer tudo. Maria, quando Jesus chegou na casa dela, Jesus aqui em casa. Jesus sentou e ela sentou nos pés de Jesus, e ela ficou na presença dele. E ele diz, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ela escolheu estar na presença de Jesus, ela escolheu desfrutar da presença dele, ela escolheu ouvir a sua voz, ela escolheu relacionamento. Ela escolheu relacionamento. Marta e Maria, duas irmãs com uma visão totalmente diferente de prioridades sobre o que era importante para Deus. Marta estava ocupada com tantas tarefas que tinha que fazer para Jesus, que não tinha tempo para conversar com Ele, não tinha tempo para ouvir o que Ele tinha a dizer. Já Maria mostrou a sua prioridade. A sua prioridade era sentar-se quietinha, simplesmente ouvir o ensinamento de Jesus e desfrutar da sua presença. Querido, trabalhar para o Senhor é bom, trabalhar para o Senhor é gratificante, trabalhar para o Senhor nos faz sentirmos realizados e úteis. Mas preste atenção, não é o nosso trabalho para Deus que nos torna íntimos dele. Aprenda isso. Não é o trabalho que nos torna íntimo de Deus, é o relacionamento, é a vida de oração que nos torna íntimos de Deus. Infelizmente, a maioria de nós, os crentes modernos, parecemos muito mais com a ocupada Marta do que com a atenciosa Maria. Marta fazia muitas coisas para Jesus, mas ela não teve tempo de falar com Ele. E quando ela se propôs a falar com Ele, ela falou do jeito errado. Vocês viram isso? Ela não tinha tempo para falar com Jesus. Ela não tinha tempo para ir lá na presença de Jesus. Eu imagino ele provavelmente na sala, ela na cozinha, não sei se era conceito aberto ou não. Mas ela não tinha tempo para estar lá com Jesus, na presença dele, conversando com ele, ouvindo ele. Ela não tinha tempo, ela estava fazendo um monte de coisa para ele. Mas quando ela se propõe a ir lá, ela nem sabe como falar com ele. Ela não tem reverência, ela não tem respeito. Ela fala de forma grossa. Ela diz, o senhor não se importa que a minha irmã fica aí sem fazer nada enquanto eu estou fazendo tudo sozinha? Ela já chega julgando Jesus, querendo dizer assim, o senhor não é justo? O senhor vai se calar diante dessa injustiça? Ela não foi obediente, ela não foi submissa ao Senhor, porque ela dá ordens a Ele. Mande que ela venha me ajudar. Ela dá uma ordem para Jesus, para que Jesus dê uma ordem a Maria. Mande que ela venha me ajudar. E Jesus, naquela paciência, diz, Marta, Marta, não vou mandar não. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela não. Só porque você está estressadinha aí. Não. Olha que coisa interessante, olha que coisa preciosa aqui, que lição. Às vezes nós somos exatamente como a Marta. Trabalhamos duro, trabalhamos muito para Deus, mas nem sabemos direito falar com Ele, nem sabemos orar, nem sabemos como nos relacionar com Deus. Quando a gente chega diante dele, sabe nem o que dizer, e finda falando o que não devia, e finda tendo uma postura insubmissa, finda colocando-se como alguém que pode dar ordens em Deus, porque afinal de contas, você tem muito serviço prestado, não é verdade? Olha como a gente se parece com a Marta. Marta fazia muitas coisas para Jesus, mas não priorizou o seu relacionamento com Ele. Agora preste atenção, olha se a pessoa do teu lado está dormindo aí. Se tiver, dá um
um catucão para ela acordar. Parece que não tem não, né? Então preste atenção. Vou repetir. Marta fazia muitas coisas para Jesus, mas não priorizou o seu relacionamento com Ele. Resultado disso, qual foi o resultado disso? É que ela acabou não fazendo nada para Jesus que fosse digno de ser lembrado. Ela fez um monte de coisa, mas ela acabou não fazendo nada que tocasse Jesus profundamente. Ela acabou não fazendo nada que fosse digno de ser lembrado nas próximas gerações. Você lembra de algum serviço que Marta tenha feito para Jesus, que tenha agradado Jesus de tal forma que ele tenha elogiado o trabalho de Marta e tenha destacado isso como um exemplo para as próximas gerações? Não, não tem. Por outro lado, Maria parecia uma preguiçosa, né? Pelo menos na visão de Marta, ela parecia uma preguiçosa. Deixou Marta fazer o trabalho sozinho. Parecia que ela não queria servir a Jesus, mas não era. É porque as prioridades de Maria estavam na ordem certa. Primeiro era o relacionamento com Deus, com Jesus. Então, por outro lado, Maria priorizou o seu tempo de qualidade com Jesus. E sabe qual foi o resultado disso? Você sabe qual foi o resultado disso? Quando Maria fez algo para Jesus, quando Maria se propôs a servir Jesus, o que ela fez, o serviço que ela fez, foi tão significativo, agradou tanto a Jesus, o tocou tão profundamente, que ele disse que aquele ato seria lembrado até os últimos tempos, onde o Evangelho fosse pregado. Você lembra disso? Isso aconteceu em outra visita de Jesus à casa delas duas. Não foi nessa visita, foi em outra visita. Olha só, João 12, versículo 2, 3. Aqui Jesus para na casa de Marta e de Maria. A última parada dele antes de ir para Jerusalém, onde já ia ser crucificado. Aqui já são os últimos dias de vida de Jesus. Aqui eu peguei um trechinho de João e um trechinho de Mateus, que conta a mesma história, mas Mateus nos dá um detalhe que eu queria no final. Olha só. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, de novo, Marta parece servindo, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria agora vai servir. Atenção, luzes, câmera, ação. Maria agora vai servir a Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Antes de ir para a última frase, você sabe o que aconteceu. Judas vai lá e reclama: como é que pode derramar um perfume caro desse? Podia vender e comprar cesta básica para as pessoas necessitadas. E aí Jesus diz: deixe ela em paz. Jesus diz: deixe ela em paz, porque o que ela fez aqui está muito além da compreensão de vocês. Jesus diz: o que ela fez aqui foi preparar o meu corpo para o sepultamento. Olha só. Aí ele diz isso aqui, ó. Aqui é o versículo de Mateus 26, 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Jesus está dizendo: sabe esse ato de serviço que Maria fez agora? Onde quer que o evangelho for pregado no mundo, vão falar desse ato e vão lembrar, para a sua memória significa, vão lembrar do que Maria fez. Que coisa preciosa, que revelação preciosa aqui. Você conseguiu captar isso? Mais uma vez Marta aparece servindo, não foi? Mas o serviço que se destaca, o serviço que toca o coração de Jesus, não foi o de Marta. O serviço de Marta até tocou a barriga de Jesus, ela preparou o jantar, mas o serviço que tocou o coração de Jesus foi o de Maria.
Veja, o foco de Maria não era trabalhar para Jesus, mas era desfrutar do relacionamento com Ele, de ouvir a sua voz, de estar na presença dEle. Agora, o tempo dedicado à presença de Jesus e a ouvir a voz de Jesus, o tempo dedicado a esse relacionamento com Jesus, fez Maria ser uma mulher sensível à direção e à voz do Espírito Santo. Então, quando ela serviu, ela fez algo que agradou profundamente a Jesus. Ela preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Querido, nem Maria fazia ideia da profundeza, da profundidade do ato dela. Ela estava ali, na mente dela, ela estava adorando de uma forma sincera a Jesus, com o que ela tinha de mais precioso. Mas sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo de Deus falou com ela, quando o Espírito Santo de Deus tocou nela e deu a direção, ela simplesmente agiu. Ela simplesmente agiu. Somente alguém que vive aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, como Maria fazia, poderia desenvolver essa sensibilidade para ser guiada pela voz do Espírito Santo como ela foi. Marta, na sua correria frenética de priorizar trabalhar para Jesus em vez de se relacionar com Jesus, jamais teria essa sensibilidade. É isso que acontece, querido, com quem prioriza a vida de oração e a intimidade com Deus. Não é que ele passa a ser um preguiçoso que não serve, não é isso não. Quem prioriza a vida de oração, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, ele serve de forma muito mais eficaz. O serviço dele tem muito mais resultado. Tudo que ele faz agrada profundamente a Deus. Esse é o resultado. Querido, trabalhar para Jesus sem antes desfrutar de sua presença é desperdício de tempo e de energia. Então esse é o fundamento da oração, de uma vida de oração. A oração deve ser o pilar no qual se sustenta todo o teu serviço para Deus. O teu serviço para Deus deve ser a consequência do teu relacionamento com Ele. Deus não chamou você apenas para ser um operário dele, Ele chamou você para ser filho dele. Não esquece isso. Primeiro, Deus quer você. Depois, Ele quer o teu serviço. Não inverte as coisas. Primeiro, Ele quer você. Depois, Ele aceita o teu serviço como um ato de adoração. Como um ato de adoração. Querido, para concluir, deixa eu dizer algo importante. Estou falando de oração, mas tem gente que se acha tão pequenininho, que acha assim que Deus não vai ouvir a minha oração. Eu acho que Deus escuta a oração do pastor, mas Ele não escuta a minha oração. Eu acho que Deus escuta a oração daqueles irmãos que são muito dedicados, conhecem muito a Bíblia, mas a minha oração Deus não escuta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegue diante de Deus em oração de forma confiante, confiando que Deus vai ouvir você, confiando que Deus vai receber você na presença dEle. Sabe por quê? Que você pode chegar de forma confiante? Porque foi o próprio Deus quem convidou você para orar. Lembra disso? Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com o teu pai que te ouve no secreto.
e no secreto Ele te recompensará. Foi Ele que te convidou para orar. Quando alguém convida você para uma festa, você vai para essa festa com medo de ser barrado na porta? Se eu convidar você para ir uma festa na minha casa, você vai com medo de chegar lá e eu mandar você voltar e não abrir a porta para você? Claro que não. Afinal de contas, o dono da casa convidou você. Então você vai chegar com confiança que você vai ser recebido. Por quê? Porque a sua presença foi solicitada lá. Deus está dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo. Vai com confiança. Mas você, de repente, é alguém que conhece um pouco mais da Bíblia, e aí você tem um questionamento importante. Você diz: mas pastor, e os meus pecados? Os meus pecados não podem fechar a porta da presença de Deus na minha cara? É verdade. É verdade, você tem razão. A Bíblia fala sobre isso. Salmo 66, 18, né? Se eu acalentasse o pecado no coração, ou seja, se eu acobertasse, encobrisse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então é verdade. Pecado pode fechar a porta da presença de Deus na minha cara. Mas presta atenção que tem um detalhe importante. Os pecados que podem fechar a porta da presença de Deus na minha cara são os pecados não confessados, os pecados encobertos, os pecados que o salmista diz acalentados, os pecados que eu guardei e não confessei e não arrependi. Esses são os pecados que podem fechar a porta da presença de Deus na sua cara. Mas sabe o que diz naquele texto que eu falo quase todo domingo? 1 João capítulo 1, versículo 9, está na tela, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Alguém pode dizer amém? Olha que promessa maravilhosa. Então peraí, tinha uma coisa que poderia fazer eu ser barrado da presença de Deus, eram os meus pecados. Mas tem uma promessa, que se eu confessar os meus pecados a Deus, Ele vai me perdoar e me limpar de toda a imundície que o pecado causou em mim. Querido, entre na presença de Deus confiante não em você, confiante no perdão que Deus te deu através de Jesus Cristo. Olha o que diz o livro de Hebreus capítulo 4, esse é o último texto que vamos ler hoje, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aqui esse texto nos revela sobre o sacerdote, o representante, o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós, aquele que nos leva à presença de Deus. Olha o que o autor de Hebreus fala sobre Jesus, o nosso sacerdote, o nosso mediador. Ele diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Olha que coisa preciosa. Está dizendo, Jesus, o grande sacerdote que entra com você na presença de Deus, Ele compreende as suas fraquezas. Aí ele diz: pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ele sabe o que é ser tentado. Por isso, olha o que ele diz: por isso tenhamos o quê? Confiança. De quê? De que chegaremos perto do trono divino. Por que eu tenho essa confiança? Por que eu tenho essa certeza que vou ser recebido na presença de Deus? Porque eu sou bom? Não, eu não presto. Mas porque Jesus é quem vai me levar à presença do trono de Deus. Ele diz: onde está a graça de Deus, ali receberemos o quê? Misericórdia. E encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Então, antes de entrar na presença de Deus, querido, se lave
no sangue de Jesus Cristo. Se lave no sangue de Jesus, como? Confessando os teus pecados e recebendo o perdão de Deus que te purifica de toda injustiça cometida. E aí você ora e entra na presença de Deus, mas não esquece, você vai fazer isso em nome de Jesus Cristo. Você vai orar em nome de Jesus, porque Ele diz que só Ele é o caminho para o Pai. João 14,6 não está na tela, mas João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz: ninguém, absolutamente ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. É por isso que nós, para entrarmos na presença de Deus, para encontrarmos as portas da presença de Deus abertas para nós precisamos de Jesus. Ele nos purifica do pecado, que é o que pode fechar a porta na nossa cara, e Ele nos conduz à presença do Pai. Ele diz: ninguém pode vir ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, olha que revelação preciosa. Lembra Mateus 6,6? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com quem? Com teu Deus? É assim que está lá? Não. Fala com quem? Com teu Pai. E eu posso chegar assim diante de Deus e tratar Ele como Pai? Aí Jesus agora diz assim, João 14,6: ninguém pode vir a quem? Ao Pai, a não ser por mim. É por isso que não existe oração bem-sucedida que não seja feita em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus em nome de